Nem todo despertar começa com uma visão, um milagre ou um grande rompimento. Muitos despertam com um sussurro que ninguém mais ouve, um desconforto no meio da rotina, uma inquietação diante da normalidade. A alma começa a perceber que há algo errado no mundo, não fora, mas dentro. É como se o espírito gritasse em uma língua antiga: você não pertence a este lugar. Muitos despertos de Deus passam por um período de confusão profunda, onde nada parece fazer sentido. Seus interesses mudam, seus amigos se afastam, seus gostos já não são os mesmos. É como se uma nova consciência invadisse lentamente a alma, trazendo luz para cantos escuros que antes eram aceitos sem questionamento. A verdade começa a queimar por dentro, e aquilo que antes era comum agora se torna insuportável. Esse é o primeiro sinal, o chamado silencioso. Não é audível, mas é insistente. Não é violento, mas é implacável. O mundo olha e não entende. A família critica, os amigos zombam, e os líderes religiosos apontam o dedo. Mas o chamado continua. É o mesmo que tirou Abraão da terra de seus pais, que separou Moisés do palácio, que levou Elias ao deserto. João capítulo 15 versículo 19 diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes, eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Você não é estranho. Você é chamado. O desconforto é prova da separação. Esse é o início do caminho, reconhecer que há algo maior te puxando para fora da multidão. Você não está perdido, você está sendo localizado. O desperto que caminha em meio às ruínas. Há despertos que foram moldados não em templos de ouro, mas entre os escombros de suas próprias dores. Eles nasceram para reconstruir aquilo que outros destruíram. São aqueles que olham para uma geração caída e não viram as costas. Eles estendem as mãos. O sofrimento os ensinou a discernir a verdade no silêncio, a luz na escuridão, a presença de Deus mesmo nos desertos. Esses despertos têm cicatrizes que brilham como brasas, feridas curadas por um propósito eterno. Eles não seguem a multidão. Os chamados arranca de ambientes confortáveis para enviá-los onde poucos têm coragem de ir. Isaías capítulo 61 versículo 4 fala sobre esses. E edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes devastados, e renovarão as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. São despertos com autoridade para restaurar, para levantar o que parecia morto, para anunciar vida onde havia apenas lamento. Se você sente que sua vida foi marcada por perdas inexplicáveis, por rejeições profundas e por uma constante sensação de ser retirado dos lugares onde todos parecem se encaixar, talvez você seja um desses. Deus não o escondeu porque você é fraco. Ele o separou porque sua presença entre os quebrados carrega cura. Você não foi chamado para se misturar, mas para reformar. Sua sensibilidade espiritual, sua dor transformada em compaixão, sua verdade que arde mesmo quando silenciada, tudo isso é parte da sua identidade desperta. Você é um restaurador entre os ruídos do fim. O desperto sentinela, aquele que vigia nas muralhas. Há despertos que não dormem como os outros. Enquanto muitos descansam, eles vigiam. São os sentinelas espirituais, chamados para perceber antes que o mal se aproxime, para discernir o invisível e soar o alarme no tempo certo. Esses despertos têm sonhos reveladores, percepções intensas e um senso de urgência que não pode ser explicado com lógica. Como está escrito em Ezequiel capítulo 33 versículo 7, a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e os avisá-los da minha parte. Eles vivem em constante vigília, mesmo quando desejam descansar. O fardo espiritual que carregam não é castigo, mas missão. Sentem os ambientes, discernem espíritos, percebem a falsidade por trás de palavras doces. São aqueles que enxergam o que os outros ignoram e, por isso, são muitas vezes considerados intensos demais ou sensíveis demais. Mas a verdade é que o mundo espiritual sussurra para eles porque seus ouvidos foram afinados por Deus. Se você frequentemente sente angústia sem explicação, se pressente perigos antes que aconteçam, se sente desconectado das distrações do mundo porque algo mais alto clama por sua atenção, talvez você seja um desses. O seu chamado não é para se misturar, mas para observar, para orar quando ninguém ora.
para interceder quando ninguém vê, para discernir onde outros zombam. Você não é louco. Você é necessário. Você é o vigia que Deus posicionou sobre os muros deste tempo. Desperta o ferido, aquele que foi quebrado para ser fonte de cura. Há despertos cuja história é marcada por dor profunda, perdas que silenciaram a alma, rejeições que pareciam definitivas. São os despertos feridos, que foram moldados na fornalha da aflição. Mas Deus os olhou com olhos de propósito, não de pena. Como está escrito em Isaías capítulo 61, versículo 1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Esses despertos não apenas sobreviveram, eles renasceram. Em meio às cinzas, Deus soprou vida. Em cada lágrima, Ele escreveu uma nova unção. O que parecia fracasso se tornou portal. A dor se converteu em compaixão, e a ferida exposta virou canal de cura. O despertado ferido carrega cicatrizes que falam mais alto que palavras. Quando ele entra em um lugar, almas partidas o reconhecem. Quando ele fala, outros sentem a esperança retornar. Não foi em vão o abandono. Não foi à toa o silêncio, a injustiça, a noite escura da alma. Tudo foi orquestrado por um Deus que escreve com sofrimento as linhas dos seus soldados mais sensíveis. Porque quem já foi esmagado pelo mundo, pode levantar outros com autoridade. O despertado ferido não tem vaidade, ele tem entrega. Não busca holofotes, carrega remédio. Se você se pergunta por que sofreu tanto, por que Deus permitiu tantas perdas, talvez seja porque você é resposta para dores que ainda nem chegaram. E Ele precisava que você entendesse por dentro o que muitos só observam por fora. Você não está quebrado. Você foi moldado. Você é cura viva em um mundo doente. O desperto guerreiro, aquele que se levanta em defesa do reino. Há despertos que não podem ser silenciados, não podem ser ignorados, não podem ser contidos. Eles nasceram para lutar. O despertar que corre nas suas veias é de um guerreiro que, sem hesitar, se coloca em defesa do reino de Deus. Eles têm a coragem de olhar para as dificuldades e ver não os obstáculos, mas as oportunidades que Deus lhes dá para avançar. O guerreiro desperto é aquele que se levanta quando todos ao seu redor se aquietam. Ele não tem medo da batalha porque sabe que a vitória é certa. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, é-nos dito: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Ele não teme o inimigo, porque está revestido da armadura divina. Ele se coloca em pé não por suas próprias forças, mas pela força de Deus que habita nele. Quando o inimigo vem como uma tempestade, ele se mantém firme. Quando as flechas do mal são lançadas, ele as desvia com a verdade de Deus. O guerreiro desperto é aquele que não só ora, mas que age, que se posiciona e que, em cada ação, manifesta o poder de Deus para derrotar as forças das trevas. Ele não é movido pelo medo ou pelo desânimo, mas pela confiança de que, em Cristo, é mais que vencedor. Talvez você se pergunte, por que a luta nunca acaba? A resposta é simples: você nasceu para lutar. E cada batalha travada, cada adversidade enfrentada, é parte do propósito de Deus para fortalecer a sua fé e ampliar a sua influência no reino. O guerreiro desperto não luta por si mesmo, mas pelo reino de Deus e pela salvação das almas. Se você se sente chamado para a batalha, se você percebe que o seu propósito é se levantar em defesa de algo maior do que você, saiba que a força que você carrega não é sua, mas de Deus. E Ele não falhará. O desperto pastor, aquele que guia com amor e cuidado. Entre os despertos, há aqueles que foram chamados para ser pastores do rebanho de Deus. Eles têm um coração compassivo e um desejo profundo de ver as almas sendo cuidadas, alimentadas e conduzidas para perto de Deus. O pastor desperto não se ocupa apenas de suas próprias necessidades espirituais, mas sente uma responsabilidade constante pelos outros, pelas almas que estão perdidas ou enfraquecidas. Assim como Jesus, que se disse o bom pastor em João capítulo 10, versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. O pastor desperto sente a compaixão de Cristo por aqueles que estão ao seu redor. Ele reconhece que a verdadeira liderança espiritual não é baseada em poder ou autoridade, mas no amor sacrificial.
Ele sabe que seu papel é guiar com paciência, ensinar com sabedoria e, acima de tudo, cuidar com coração puro. O pastor desperto não é apenas um líder, mas um servo. Ele não se exalta, mas se humilha diante de Deus e de seu rebanho. Ele está disposto a buscar a ovelha perdida, a restaurar a que está ferida e a dar conforto a que está em sofrimento. Ele sabe que ser um pastor é estar presente nos momentos de alegria e também nos momentos de dor, compartilhando tanto as lágrimas quanto os risos de seus irmãos e irmãs na fé. Se você sente o chamado para cuidar, para guiar e para nutrir as almas ao seu redor, saiba que o Senhor confia a você um ministério de grande responsabilidade, mas também de grande honra. Você é um reflexo do amor de Cristo, e a sua missão é levar outros a conhecer a voz do bom pastor, Jesus Cristo. Não se deixe desanimar, mesmo quando o rebanho se dispersar ou a tarefa parecer árdua. Lembre-se das palavras de Jesus em Lucas capítulo 15, versículo 4. Qual de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo, e vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? Seu trabalho é eterno, e você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você, guiando seus passos e fortalecendo suas mãos. O desperto guerreiro, aquele que luta em oração e fé. Entre os despertos, existem aqueles que têm uma vocação para a batalha espiritual. O guerreiro não teme os desafios, mas enfrenta-os com coragem, sabendo que, em Cristo, ele é mais do que vencedor. Romanos capítulo 8, versículo 37. Ele reconhece que a verdadeira guerra não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Efésios capítulo 6, versículo 12. O guerreiro desperto vive em constante oração e vigilância, buscando em Deus a força para lutar em favor da verdade, da justiça e do reino de Deus. O guerreiro desperto é alguém que está sempre em guerra no espírito, intercedendo, jejuando e se preparando para os ataques do inimigo. Mas ele também sabe que sua luta é em Cristo e com Cristo, e que, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A fé do guerreiro não se abala, pois ele sabe que a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. Ser um guerreiro espiritual significa resistir ao inimigo, perseverar nas dificuldades e permanecer firme na verdade do Evangelho. O guerreiro desperto não luta sozinho, mas com a armadura de Deus, conforme descrito em Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A jornada do guerreiro pode ser solitária e árdua, mas também é marcada por grandes vitórias espirituais. Ele é aquele que, na quietude de sua oração ou no clamor fervoroso, defende a causa de Deus, protege os fracos e prepara o caminho para outros despertem na fé. Portanto, se você sente em seu espírito a chamada para a batalha espiritual, saiba que você está sendo capacitado por Deus. Mesmo nas lutas mais difíceis, lembre-se de que você não está lutando em vão. A vitória é certa, porque o Senhor é quem te fortalece e te dá a coragem para guerrear. Salmo capítulo 144, versículo 1. Despertos. Ao refletirmos sobre esses diferentes tipos de despertos, lembre-se de que cada jornada espiritual é única e guiada por um propósito divino. Deus chama seus despertos de formas variadas, mas todos compartilham a mesma missão: crescer em fé, em força e em conexão com o divino. Não importa o caminho que você percorre, o importante é se manter firme na confiança de que, a cada passo, Deus está moldando e aperfeiçoando seu ser. O despertar é um processo contínuo, e como vimos, cada um de nós pode se identificar com diferentes aspectos desse caminho espiritual. Seu propósito é singular, mas, ao mesmo tempo, universal na sua busca pela verdade e pelo reino de Deus. Nunca subestime o poder da sua jornada. Ela é a chave para sua transformação e para a realização do plano divino. Se você se identificou com esses tipos de despertos e sente que seu caminho ainda está apenas começando, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe essa mensagem com todos aqueles que precisam encontrar sua própria luz. Juntos, podemos espalhar a mensagem de fé, esperança e propósito que vem diretamente do coração de Deus. Deus abençoe cada passo de sua caminhada.